Senhoras e senhores, este é o DVP World. Das linhas de frente aos bastidores, trazemos para você as últimas notícias da Ucrânia nesta semana. Eu sou seu apresentador, Benjamin Lee. Na cúpula da OTAN desta semana em Haia, a Ucrânia acabou ficando em segundo plano, com o presidente Zelensky deixando os holofotes enquanto o presidente Trump dominava o palco. Apesar das discussões em andamento, nenhuma promessa concreta foi feita sobre a adesão da Ucrânia à OTAN ou um cessar-fogo. Enquanto isso, no terreno, os ataques brutais da Rússia se intensificaram com recentes ataques de mísseis em Kyiv, Dnipro e outras cidades, matando dezenas de civis enquanto a ofensiva de verão avança no leste da Ucrânia. Mas antes de convidarmos nosso convidado de hoje, vamos dar uma olhada neste relatório que cobre as últimas notícias da Ucrânia na última semana. Uma cúpula, um ataque e a voz de um sobrevivente. Esta semana, os ataques russos contra civis ucranianos trouxeram horror, mas também esperança de um avanço em direção a resoluções políticas. Em Haia, líderes da OTAN se reuniram para uma cúpula de alto risco marcada pela pressão de Washington e pela guerra às portas da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao se encontrar com o presidente da Ucrânia, Zelensky, à margem da cúpula, deixou em aberto a possibilidade de enviar mais mísseis Patriot e ajuda militar ao país devastado pela guerra. Zelensky classificou a conversa de 15 minutos como substancial. Trump descreveu a guerra da Ucrânia como mais difícil do que outras, mas não deu prazo para decisões específicas. Um dia antes, Zelensky esteve em Londres com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, anunciando o primeiro acordo conjunto de produção de armas entre o Reino Unido e a Ucrânia. E estou realmente orgulhoso de que, nesta tarde, possamos anunciar um acordo de coprodução industrial militar, o primeiro desse tipo no que diz respeito à Ucrânia e ao Reino Unido, que será um enorme avanço agora, na contribuição que podemos continuar a oferecer, e que é realmente um símbolo não só do nosso trabalho conjunto neste conflito, mas também do acordo de 100 anos que estabelecemos, em vigor. Mais tarde, Zelensky se encontrou com o rei Charles no castelo de Windsor. Enquanto isso, em Washington, o indicado dos Estados Unidos para o cargo de principal general na Europa disse ao Congresso que acredita que a Ucrânia ainda pode vencer a guerra. Eu acho que a Ucrânia pode vencer. Eu acho que, sempre que a sua própria terra natal está ameaçada, você luta com uma tenacidade, que é difícil para nós imaginarmos, quando nós, se não nos encontramos nessa mesma situação. Mesmo com os aliados da Ucrânia prometendo apoio, mísseis russos caíam do céu. No dia 24 de junho, Dnipro sofreu um dos piores ataques deste ano. Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Um míssil atravessou blocos de apartamentos e danificou um trem de passageiros. O presidente Zelensky, ao se dirigir aos parlamentares holandeses esta semana, chamou o bombardeio em Dnipro de parte do ataque sistemático da Rússia contra civis. De uma forma ou de outra, a própria vida é o principal alvo desses ataques, cada um revelando a verdadeira natureza da guerra de Putin. Apenas um dia antes, Kiev voltou a ser atacada. 5 pessoas morreram, uma estação de metrô transformada em abrigo foi danificada e incêndios se espalharam pela capital. Em outros lugares, mísseis russos mataram 2 pessoas em Odessa e 3 em Sumy. Um menino de 8 anos estava entre os mortos. Em Kherson, Kramatorsk e Zaporizhia, ataques destruíram casas, atingiram depósitos de combustível e feriram dezenas de pessoas. No centro de Kiev, a menos de 1 quilômetro da embaixada dos Estados Unidos, um míssil atravessou um prédio residencial. Valery Mankuta, um operário da construção civil de 33 anos, estava dormindo quando a explosão aconteceu. Eu só pensava em uma coisa, em eu estava vivo ou morto. Quando percebi que estava vivo, não entendi onde estava nem como tinha ido parar ali. E então percebi que era um ataque aéreo e que eu precisava sair dali de algum jeito. Bem, tudo desabou em cima de mim. Eu fiquei debaixo de tudo isso, debaixo do reboco, debaixo daqueles tijolos. Esta semana também trouxe mais um sinal de progresso. A Ucrânia recebeu de volta um novo grupo de prisioneiros de guerra libertados, soldados das Forças Armadas, da Guarda Nacional e da Guarda de Fronteira. A troca fez parte do Acordo de Istambul e teve como foco os gravemente feridos e os jovens recrutas com menos de 25 anos. Foi a 7ª troca nas últimas semanas.
Dos corredores da OTAN aos escombros de Dnipro e Kiel, esta semana mais uma vez mostrou como a diplomacia e a destruição caminham lado a lado e por que, para a Ucrânia, por trás de cada manchete há uma luta pela sobrevivência. A cúpula da OTAN em Haia terminou com um acordo histórico, um compromisso de aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB até 2035. Mas, para a Ucrânia, o tom da cúpula foi menos animador. Não houve Conselho OTAN-Ucrânia este ano, algo inédito após 3 cúpulas consecutivas com esse formato. Não tivemos uma reunião do Conselho OTAN-Ucrânia como tivemos todos os anos nas 3 cúpulas anteriores após a invasão russa em grande escala da Ucrânia. Então, desse ponto de vista, é claro que há um elemento de decepção para a Ucrânia. A aparência pode ter mudado, mas o apoio não desapareceu. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou um compromisso financeiro ampliado. Nossos aliados europeus e canadenses intensificaram seus esforços e já se comprometeram, onde originalmente teríamos conseguido anunciar 20 bilhões nos 3 primeiros meses deste ano. Agora, eles fornecerão mais de 35 bilhões de euros em assistência adicional de segurança para a Ucrânia no próximo ano. Essa ajuda, na verdade, está diretamente ligada ao novo compromisso de 5% da OTAN. De acordo com autoridades, qualquer assistência militar fornecida à Ucrânia, seja em armas, treinamento ou logística, contará para os 5% de gastos com defesa de um país. No papel, é uma situação em que todos ganham, mas para Kiev, isso pareceu menos um destaque e mais como estar à margem. Zelensky também conseguiu sua reunião com Donald Trump. Embora não tenham vindo promessas concretas do presidente dos Estados Unidos, a conversa marcou uma mudança de tom. Trump reconheceu a responsabilidade da Rússia por sua agressão, mesmo que apenas de forma indireta. Será necessária uma forte cooperação política e jurídica para garantir que todo criminoso de guerra russo enfrente a justiça, incluindo Putin. Os diplomatas ucranianos foram rápidos em destacar um ponto importante. Mesmo sem grandes avanços de destaque, a Ucrânia continua sendo uma parte central da estratégia de longo prazo da OTAN, embora talvez nem sempre seja o centro das atenções. Acredito que o presidente Trump agora entende que é a Rússia que não quer acabar com a guerra, que a Ucrânia concordou incondicionalmente com o cessar-fogo, e que é a Rússia que continua a adiar. Em minhas declarações, enfatizei que isso demonstra uma falta de respeito de Vladimir Putin em relação às iniciativas de paz do presidente Trump. Ainda assim, a ausência de gestos simbólicos, nenhum novo passo em direção à adesão, nenhum Conselho OTAN-Ucrânia não passou despercebida. Analistas veem essas omissões como um sinal de que a cúpula esteve mais focada na coesão interna do que em declarações ousadas. Você pode olhar para a cúpula e ver coisas negativas, mas também pode ver coisas positivas. Então, por exemplo, muitos relatos disseram que o presidente Trump foi ambíguo em relação à Rússia, mas quando ele foi questionado durante a coletiva de imprensa, a Rússia tem ambições territoriais? Ele disse que é possível. Então, eu acho que, isso vai ser apenas uma continuação, e vamos ver o que acontece na cúpula do ano que vem na Turquia, mas vai ser um ano longo até lá para a Ucrânia e para os aliados também. Para a Ucrânia, a mensagem é clara. Seus aliados estão se rearmando e ainda investindo bilhões em sua defesa, mas os holofotes políticos estão começando a mudar de foco. Se isso será uma pausa ou uma mudança de direção vai depender do que acontecer a seguir. E agora, para analisar algumas dessas histórias e outras mais, está conosco Krzysztof Jagodski, diretor de Assuntos Internacionais do Instituto de Segurança e Desenvolvimento Internacional. Bem-vindo, senhor. Olá. Então, hoje vamos analisar mais de perto as consequências da mais recente cúpula da OTAN. Claro, grande parte do mundo está focada nesse gasto de 5% do PIB, mas eu estou mais curioso sobre o que isso significa para a Ucrânia. Você acha que... ainda há. Qual é a sua principal conclusão, na verdade, desse encontro? Bem, o principal ponto, da cúpula de Haia, no que diz respeito à Ucrânia, para mim é a vitória silenciosa da Ucrânia. Eu acho que as expectativas em relação ao resultado e à trajetória da guerra costumavam ser altas demais nos últimos anos. Era impossível conseguir uma vitória rápida e fácil. E o que é realmente importante nesta cúpula
na cúpula de Haia é que o apoio à Ucrânia vai continuar mesmo que tenha havido algum ceticismo por parte do Trump, do Orbán. O lado positivo é que a ajuda para a Ucrânia está institucionalizada e será incluída no cálculo do percentual do PIB gasto quando se trata da meta de gastos com defesa da OTAN. E o importante é que algum apoio adicional para a Ucrânia já foi declarado, mesmo que possamos observar que o peso mudou dos Estados Unidos para a União Europeia, para os membros europeus da OTAN. Certo. Então, voltando ao que eu queria te perguntar originalmente antes de mergulhar no assunto, é se você acha ou não que a Ucrânia ainda está no centro desse tema quando se trata desta edição da cúpula da OTAN. Muita gente tem comentado que talvez o foco do Zelensky esteja ficando em segundo plano em comparação com a última edição. Por um lado, há alguns indicadores de que a Ucrânia é um tema central para a OTAN. No entanto, ao mesmo tempo, é certo que a Ucrânia já não é, ou se é que algum dia foi, um tema central para os Estados Unidos e é mais importante que a própria OTAN. Porque os Estados Unidos representam 70% da capacidade militar e dos gastos militares de toda a OTAN. Então, o presidente Donald Trump declarou há muito tempo, de forma bastante explícita e reiterada, que ele realmente quer, que ele exige de maneira categórica que os membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, assumam uma parte muito maior e mais substancial desse fardo financeiro dos gastos com defesa e que, de fato, cuidem da sua própria segurança europeia por conta própria, sem depender excessivamente dos Estados Unidos. Break time igual ao 0.5 Isso ocorre porque ele considera que o estado atual das coisas, a maneira como as responsabilidades estão divididas, é profundamente injusto e desproporcional para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos tanto pagam uma quantia considerável por isso quanto se envolvem ativamente de forma significativa quando se trata de colocar suas tropas em solo europeu para garantir a segurança coletiva. Então, para um presidente dos Estados Unidos, isso não pode continuar por mais tempo. E, com declarações realmente ousadas e mostrando que pode agir de acordo com o que diz, ele fez com que os líderes europeus mudassem de opinião e declarassem uma nova meta de gastos. E o que isso significa para a Ucrânia? Isso significa para a Ucrânia que esse apoio da OTAN virá cada vez mais da Europa. E a questão é se essas declarações serão seguidas por ações concretas, porque haverá, se já existe, um processo contínuo de exaustão nas sociedades da Europa e também em relação ao apoio político para esse tipo de política e para os partidos que apoiam a Ucrânia. Agora mesmo, você mencionou algo muito importante anteriormente, que esses 5% do PIB, enquanto o apoio militar à Ucrânia pode ser contabilizado nesses 5% do PIB. Então, uma das nossas preocupações anteriores sobre esse compromisso de 5% é que talvez, ao tentar fortalecer a defesa individual de cada país, o apoio à Ucrânia pudesse ficar em segundo plano. Mas você acha que, se esses 5% também incluírem ajuda militar à Ucrânia, isso será menos problemático? Sim, isso vai ser, de fato, menos um problema a ser enfrentado. No entanto, quando nós olhamos para essa meta numérica específica em relação aos gastos com a defesa nacional, todos os países, sem exceção, acabam realizando alguns cálculos que, bem, acabam sendo mais favoráveis e benéficos a eles mesmos, de uma forma geral. Então, isso inclui coisas como, por exemplo, as despesas militares e não só essas partes mais concretas dos gastos militares, como veículos, sistemas de defesa e assim por diante. Break time igual ao 0.5S. Então, acho bom que a definição seja mais ampla, mas eu não gostaria de basear muitas previsões nisso, porque, por enquanto, isso é apenas uma declaração. Essa meta de 2% do PIB foi estabelecida há alguns anos e alguns países ainda não a atingiram. Então, eu acho que essa meta de 5% é importante em si, porque, pelo menos no que diz respeito às narrativas, às declarações, já não existe mais essa oposição em relação a reconhecer a ameaça russa para a OTAN, para a Europa, reconhecendo a necessidade de aumentar os gastos militares. No entanto, mesmo que seja uma vitória apenas narrativa ou declaratória, nós, como Polônia, precisamos continuar pressionando nossos aliados para que agora tomem medidas concretas e tornem essa meta uma realidade. E é bom que o apoio à Ucrânia esteja incluído nisso porque são questões conectadas, pois quanto mais esgotarmos a Rússia na Ucrânia, mais, bem,
finalmente espero que consigamos parar a Rússia na Ucrânia. Isso tornará, para nós como OTAN e para cada país da OTAN, a situação mais segura. Agora, é claro, um dos destaques desta cúpula também é o encontro entre Trump e Zelensky. Os dois parecem ter sido bastante cordiais, embora tenha parecido correr muito bem. Claro que ainda há muitos detalhes que precisamos acertar. Como você acha que foi e acredita que algo construtivo pode sair desse encontro? Acho que é uma coisa realmente muito boa que esta reunião tenha sido pacífica, que tenha sido considerada construtiva e produtiva por ambos os lados envolvidos. E eu realmente acho que, como já discutimos amplamente, esse pesado fardo de apoio e suporte à Ucrânia vai, inevitavelmente, passar dos Estados Unidos para outras nações. Os Estados Unidos não vão mais liderar quando se trata desse apoio militar. Eles vão tentar, transferir o máximo possível desse fardo para os países europeus da OTAN. Então, claro, é realmente significativo que os Estados Unidos agora sintam que suas propostas, que seus postulados, são bem reconhecidos pela Europa, porque isso acabou prejudicando a Ucrânia, essa tensão entre a Europa e os Estados Unidos. E, enquanto os Estados Unidos provavelmente continuarão fornecendo essas capacidades que são únicas dos Estados Unidos, eles continuarão atuando como um elemento de preenchimento de lacunas. Eu acho que, quando se trata de, veículos militares, de outras coisas que a Europa tem, a Ucrânia, deveria, focar no, diálogo, na diplomacia, em, solicitações, em direção aos, países europeus. Certo. E depois da reunião, também assistimos a uma coletiva de imprensa. E uma das coisas que realmente me chamou a atenção foi uma jornalista da BBC, que é da Ucrânia, e ela estava perguntando sobre o sistema de defesa aérea Patriot. Parece que o Trump também suavizou sua posição em relação ao fornecimento de armas para a Ucrânia e, claro, de forma muito vaga, ele mencionou tentar encontrar uma maneira de fornecer esses sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. Você acha que isso pode ser uma possibilidade daqui para frente? Eu não diria que é impossível. No entanto, precisamos ter em mente que sistemas de defesa aérea ou mísseis de defesa como os sistemas Patriot, por exemplo, são escassos, até mesmo nos Estados Unidos e agora, no Oriente Médio e em Israel, enquanto ou agora há. Nós estamos após essa primeira fase de conflito intenso, então não sabemos para onde isso vai caminhar a seguir. Isso vai exigir cada vez mais recursos dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à defesa aérea, e ao mesmo tempo, a principal prioridade dos Estados Unidos é Taiwan. Continua sendo Taiwan e a rivalidade com a China. Então, quando se trata desse teatro operacional, os Estados Unidos precisam de tantos recursos militares quanto possível para equilibrar o poder militar chinês. Portanto, sob essa ótica, a Ucrânia é secundária para os Estados Unidos. E é por isso que há vozes fortes, e de fato existem vozes fortes, no Departamento de Defesa, por exemplo, afirmando que os Estados Unidos não deveriam transferir mais de seus sistemas cruciais para a Ucrânia, porque isso não é prioridade para os interesses nacionais deles. E outra coisa que me chamou a atenção nesse bate-boca específico entre o repórter e o Trump foi, na verdade, a resposta dele e a forma como ele falou sobre a história pessoal dela, mostrando um lado mais empático do presidente dos Estados Unidos. E você acha que, tendo realmente se envolvido com parceiros europeus, se envolvido com os ucranianos, a postura dele em relação à Ucrânia mudou um pouco em comparação com antes de entrar em todas essas discussões? Eu suponho que a primeira fase, do novo, mandato do presidente Trump e essas tensões em relação à Ucrânia, essas tensões em relação à Europa, levaram a um efeito específico e, Trump pode considerar que alguns de seus objetivos, foram alcançados. Entre eles está transferir, o peso dos gastos militares mais para os países europeus. Isso inclui, estabelecer essa nova forma de contato com a Ucrânia após essas tensões iniciais. Então eu acho que agora pode ser, pelo menos por enquanto, o fim dessas tensões acaloradas e uma cooperação mais construtiva. No entanto, do ponto de vista da Ucrânia, na minha opinião, não haverá aquele plano máximo que existia quando se tratava do apoio dos Estados Unidos durante a presidência do Biden. Então, esses bons tempos já passaram e a Ucrânia, não vai conseguir agora algo que,
os ajude a, bem, não só vencer, mas a ter uma posição muito melhor. Vai ser, bem, acho que os próximos meses serão difíceis para a Ucrânia porque, esse nível de apoio não será tão alto quanto foi na fase inicial da guerra. Certo, então teremos que ver como isso se desenvolve. E, enquanto isso, também estou curioso sobre a situação na Bielorrússia, porque sabemos que Rússia e Bielorrússia vão realizar mais exercícios militares em setembro. Devemos esperar alguma provocação ou confrontos na fronteira da União Europeia durante esses exercícios, ou talvez até mesmo a abertura de uma nova frente? Eu não diria que é altamente provável a abertura de uma nova e significativa frente de batalha, porque a Rússia está significativamente envolvida e profundamente exausta na Ucrânia, mesmo que o exército russo esteja mantendo seu poderio militar ou até desenvolvendo algumas capacidades adicionais e estratégicas. Break time igual ao 0.5S. Essa frente na Ucrânia é algo que está tomando muita atenção deles, e mesmo na Ucrânia, eles não conseguem vencer de forma decisiva ou fazer um avanço decisivo no que diz respeito ao fronte militar. Então, eu realmente acho que seria bastante contraproducente, do ponto de vista deles, tentar algo como uma outra operação terrestre de grande escala e, bem, temos que ter em mente ao mesmo tempo que vimos recentemente no Oriente Médio, onde Israel mostrou de forma muito clara e contundente como é extremamente importante ter um domínio aéreo completo e eficaz. E quando se trata da doutrina da OTAN, temos essa doutrina de dominação aérea e, se compararmos o que a Rússia está fazendo com suas aeronaves na Ucrânia, eles são significativamente mais fracos nesse aspecto. Então, acho que é de probabilidade realmente muito baixa. No entanto, quando se trata de provocações, pode ser, e devemos ser extremamente cautelosos em relação a isso, porque para eles essas ações particularmente lentas, no que diz respeito ao seu efeito no terreno, podem ser amplamente utilizadas em narrativas, desinformação e, bem, para espalhar o medo entre a nossa sociedade. Então, devemos realmente ter muito cuidado. Outra coisa que quero abordar é a produção militar armada. De acordo com o ministro da Defesa da Ucrânia, há agora 21 iniciativas para localizar a produção na Ucrânia com os maiores fabricantes de armas do mundo e até 10 projetos no exterior também. Existe algum plano de produção conjunta entre Polônia e Ucrânia ou qual é o principal país que está pensando em ter essa cooperação? Então, estamos vendo agora que não há anúncios significativos de novas cooperações quando se trata de cooperação militar, de cooperação entre as indústrias de defesa da Polônia e da Ucrânia. Existem alguns contatos, há alguns projetos menores. Então, quando se trata da venda e comercialização de equipamentos militares e de defesa para a Ucrânia, várias empresas polonesas de grande porte com vasta experiência no setor têm essa experiência e estão ganhando significativamente, pois conseguem melhorar muito seus produtos e equipamentos, já que se baseiam nesse laboratório de guerra em grande escala e de proporções consideráveis na Ucrânia, o que lhes permite testar e aprimorar suas tecnologias em um cenário real de conflito. No entanto, até o presente momento, não temos absolutamente nada que seja verdadeiramente inovador e revolucionário nessa importante questão, mas espero sinceramente que este diálogo contínuo e esses contatos diplomáticos com a Ucrânia finalmente levem ao desenvolvimento de projetos de cooperação mútua muito mais fortes, abrangentes e significativos, porque a indústria de defesa da Ucrânia é, de fato, uma força a ser considerada. Bem, ela é realmente inovadora. Ela opera sob pressão extrema em uma guerra real. Em uma situação de guerra real e, mesmo que, se for esse o caso, eles estão produzindo, muito equipamento e estão produzindo equipamentos realmente bons, especialmente quando se trata de drones. E agora a Polônia é, na verdade, um dos primeiros países a responder à agressão da Rússia contra a Ucrânia. Estou curioso para saber qual é o nível de cooperação atualmente. Vimos algumas pesquisas recentes que, na verdade, mostram certo cansaço em relação a esse sentimento em particular, mas você acha que isso se deve principalmente à duração da guerra? Ou acredita que há outros fatores contribuindo para essa diminuição do apoio? Bem, você mencionou que a Polônia foi a primeira a responder após o ataque russo, e isso é, claro, verdade. No entanto, temo que, se olharmos para a situação atual, o que importa e o que decide é o quanto de apoio, agora estamos, enviando para a Ucrânia. E se olharmos para os números, nós não somos, o maior, doador quando se trata de dinheiro e, receio que devemos ser realistas quanto a isso. No entanto, devemos fazer o nosso jogo e tentar alcançar o máximo possível nessa cooperação.
E se você pudesse, me lembrar a pergunta final. Certo, sim. Por quê? Porque o sentimento geral parece estar diminuindo quando se trata de números de pesquisas recentes. Mostramos que, o apoio da população polonesa à causa ucraniana vem diminuindo. E fico me perguntando se isso tem a ver apenas com o cansaço geral ou se há outros elementos envolvidos nisso. Bem, eu suponho que a principal tendência é esse cansaço, esse esgotamento, mesmo que alguém possa criticar isso porque pelo menos nós não estamos em guerra. E alguém poderia dizer como podemos estar esgotados se são os ucranianos que estão em guerra. No entanto, é assim que a atenção das pessoas, as narrativas e até mesmo a mídia funcionam. Então, de modo geral, quando se trata dessa questão da atenção que estamos dando à Ucrânia, claro, menor do que costumava ser se olharmos para essas expectativas, que eram realmente altas, como mencionei no início, para muitas pessoas, depois de vários anos dizendo que a Ucrânia vai vencer em breve, que a Rússia está, tão fraca, ou, ao contrário, que a Rússia está, tão forte e a Ucrânia está perdendo, houve muitos desses exageros de ambos os lados. Acho que algumas pessoas agora, estão pensando que, nada disso era verdade. A verdade é que, a Rússia vai lutar por muito mais tempo com a Ucrânia. No entanto, se eles não conseguirem vencer lá, eles não são um problema para nós. E se eles não são um problema para nós, por que deveríamos nos importar? Suponho que, parte desta imagem e parte disto, muitas causas de tal mudança quando se trata de opinião pública sobre este assunto. Certo. Então, quando se trata da questão de por que deveríamos nos importar, muitos especialistas têm dito que a Ucrânia serve como um amortecedor, um escudo, por assim dizer, para defender o resto da Europa. Você acha que, esses países bálticos e a Polônia estarão prontos caso a Rússia avance sobre a Ucrânia e haja algum tipo de invasão? Acho que é um processo contínuo e estamos aprimorando significativamente as nossas capacidades atuais. Estamos construindo e comprando equipamentos, estamos implementando novos procedimentos, estamos adquirindo experiência por conta própria, com o apoio e as informações vindas da Ucrânia. Então, uma tendência. E a outra tendência é, o que está acontecendo no exército russo. E eles, claro, estão tendo baixas significativas. Eles estão perdendo muito equipamento, estão perdendo pessoas, mas ao mesmo tempo, estão ganhando experiência. Eles são um dos 2 exércitos mais experientes do mundo quando se trata de guerra terrestre em grande escala agora, e esperamos que haja. O nível das baixas e do desgaste deles vai ser muito maior e suficientemente grande para fazê-los calcular que não são capazes de atacar nenhum outro país, em qualquer circunstância. E quanto às nossas preparações, acho que mesmo que vejamos que a Rússia não está indo tão bem na Ucrânia, não devemos parar nossas preparações porque, isso é o que podemos fazer da nossa parte e devemos fazer o nosso melhor nesse sentido. Agora, a Rússia ainda está trabalhando na militarização de crianças em idade escolar também. Você acha que, se isso se prolongar, a desproporcionalidade do tipo de soldado de ambos os lados vai aumentar? Não é. Sim, eles têm uma população maior, eles têm uma base maior para o recrutamento militar.